Aleluia. Nesta noite, eu quero ministrar com vocês a respeito da história de um grande homem de Deus chamado de João, denominado Batista. O nome dele era João, amém? E as pessoas o chamavam de João Batista. E é sobre esse grande homem de Deus que nós vamos discorrer nesta noite. Eu quero fazer uma narrativa da história de João Batista. E eu quero que você abra o teu coração para receber a respeito dessa história, para ser tocado, para ser transformado a respeito dessa história. Eu quero te convidar que você entre para dentro dessa história, que você possa dizer assim: Deus, eu quero viver essa história também na minha vida dos dias de hoje. Deus, só deixa registrado na sua palavra, porque é para o nosso aprendizado. Quem concorda comigo diz amém. E eu te convido a abrir tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. A história de João Batista, ela está registrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, e João também retrata e fala sobre a vida de João, amém? Eu particularmente quero ficar nesta noite com o texto do doutor Lucas, porque Lucas, ele traz alguns detalhes mais específicos sobre as histórias dos evangelhos. Eu quero narrar a história de João Batista através do livro de Lucas, capítulo 7. O que chama a minha atenção no livro de Lucas, capítulo 7, é o que o nosso amado Jesus falou a respeito de João Batista. As palavras de Jesus com relação a João Batista acenderam o desejo do meu coração de aprender mais sobre essa palavra e de ministrar sobre a mesma. No livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 24 em diante, a palavra do Senhor vai dizer assim: havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Amém? Aqui agora Jesus está dando testemunho, Jesus está falando sobre a pessoa, o indivíduo João, amém? E também sobre a obra, sobre o ministério de João. E as pessoas, quando ouviram essa palavra desse grande homem de Deus, profeta de Deus, o último profeta messiânico, chamado de João Batista, ele preparou o caminho para o nosso amado Jesus, preparou os corações para receberem o Salvador, o Redentor. E João, ele pregava uma palavra muito simples, muito forte, mas também muito verdadeira. E essa palavra que João pregava fazia com que as pessoas saíssem da capital, saíssem da Judeia, saíssem de Samaria, para irem até o deserto. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. João não ia atrás deles para pregar, eles vinham atrás de João. As multidões, os fariseus, os escribas, os publicanos, todos vinham ao deserto para ouvir a mensagem de João Batista. Que palavras são essas? O que esse homem está dizendo? Qual era o tema da ministração de João Batista? Nada mais, nada menos do que arrependimento. Você pode dar uma glória a Deus essa noite? João Batista, a base da pregação de João Batista era arrependimento, amém? E Jesus, falando desse homem, ele diz assim lá no versículo, na continuação do versículo 24: que saístes a ver no deserto? Ou seja, por que vocês saíram de onde estavam para ir ao deserto? O que fez vocês irem para o deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Ou um caniço agitado? Foi isso que vocês foram ver no deserto? Jesus sabia que a resposta não era essa. E Jesus vai dizer assim: que saístes a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Vocês foram lá no deserto ver um homem bem vestido? Foi isso que vocês foram ver? Não, com certeza não. A Bíblia diz que João, ele se vestia com roupa de pele de camelos, com uma alimentação muito simples. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E essa roupa com pele de carneiro, para aquele momento, para aquela época, já era algo muito diferente. Imagina para os nossos dias de hoje. Quem está me entendendo diz amém. Mas João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia que ele era profeta.
tem vários estudos sobre por que João Batista se vestia dessa forma. Eu prefiro ficar que João Batista se vestia dessa forma porque Elias se vestia dessa forma. João Batista era profeta e ele se espelha no profeta Elias para dar continuidade a essa ministração, a essa palavra. Você pode dar um glória a Deus essa noite? E Jesus disse para eles: vocês foram ver um cavaleiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão nos palácios. Afinal, o que fostes observar? Um profeta? Foi isso que vocês foram lá no deserto ver, um profeta? Jesus vai dizer para eles assim: eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Você pode dar um glória a Deus essa noite? É muito mais do que um profeta, é alguém que está preparando o caminho do Messias. E olha o que o Jesus, o nosso amado Jesus, vai dizer de João, versículo 28: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Essa afirmação fez o meu coração tremer, igreja. Jesus disse: eu vos afirmo que dos nascidos de mulher não há um ser humano, não há um homem até aqui nascido de mulher maior do que João. Olha a estatura de João, olha como Jesus enxergava João, um grande homem. Você pode dar um glória a Deus? E Jesus vai continuar dizendo assim no versículo 28: todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. A respeito dessa última frase de Jesus também tem várias linhas teológicas, mas eu entendo que Jesus estava falando que hoje, ou melhor, após o Pentecostes, os cristãos que criam em Jesus, eles tinham um poder capacitador além de João. Eles tinham os dons ministeriais fluindo na vida deles. Você pode dar um glória a Deus? Eles tinham o Espírito Santo de Deus falando com eles. Hoje nós temos o próprio Deus falando conosco. Quem está me entendendo diz amém. E é por isso que Jesus disse isso para João. João não tinha esse recurso ministerial que nós temos hoje, espiritual. Amém? Você pode dar um glória a Deus? E essa é uma introdução da história de João Batista. Mas quando eu analiso essa história desse grande homem de Deus, amada igreja, eu nunca vi ninguém pregar ou falar sobre o berço de João Batista. E nessa noite eu quero começar essa ministração para que você entenda que João Batista foi quem foi. João Batista foi um grande profeta de Deus, porque tinha uma promessa sobre a vida de João Batista. Mas só tinha uma promessa sobre a vida de João Batista, porque os pais de João Batista foram quem foram. João Batista, ele nasce em um berço sacerdotal. João Batista fez tudo o que fez, mas ele nasceu em um berço sacerdotal. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Aleluia. Que ambiente nós temos gerado os nossos filhos, igreja? Que ambiente sacerdotal nós temos gerado a nossa família? Que ambiente profético nós temos gerado aos nossos filhos? Que ambiente profético há no nosso lar? Que ambiente profético há na nossa casa? Analisando a história de João Batista, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote. Repita comigo: sacerdote. E o nome era Zacarias, da turma de Abiás. A sua esposa era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Tem alguma outra Bíblia que vai dizer Elizabeth? Amém? A minha traz como Elizabeth. O nome original era Elizabeth. A forma latina desse nome ficou Isabel. Então, para não confundir, nós vamos falar sempre Isabel aqui nessa noite. Amém? Amém? Então aqui está falando do pai de João Batista e da mãe de João Batista. E olha o que vai dizer no versículo 6: e ambos
eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. A história de João Batista, mas nós precisamos entender qual foi o berço de João Batista. Um berço sacerdotal. Os nossos filhos são reflexo do que vivemos dentro da nossa casa. Isso aconteceu com João Batista. O pai era sacerdote, a mãe era uma mulher de Deus, temente a Deus, irrepreensível. Você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Essa era a família desse grande homem de Deus. Precisamos gerar dentro do nosso lar grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, sendo nossos filhos, sendo nós. Você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Versículo 7, eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que enquanto ele, agora falando de Zacarias, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora a hora do incenso, e ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. Diga glória a Deus aí, irmão. Eu quero que você entre nessa história. Eu quero que você imagine aquele homem, aquele sacerdote cumprindo o seu ofício, cumprindo o seu sacerdócio. Quando ele vai lá executar o seu serviço, aparece para ele um anjo, uma teofania, uma aparição de Deus. Um anjo aparece para Zacarias e disse para ele: a tua oração tem sido ouvida. Eu quero te dizer nesta noite que a tua oração tem sido ouvida. Eu quero te dizer que Deus tem visto as tuas lágrimas. Eu quero te dizer que Deus tem visto os teus joelhos dobrados. Eu quero te dizer que no tempo oportuno Deus vai enviar um anjo para dizer: as tuas orações têm sido atendidas. Aleluia. E esse anjo disse para Zacarias: a tua mulher vai ter um filho, e ela era estéril. A tua mulher vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Eu sei que quem é pai aqui, quem é mãe, tudo o que nós mais queremos é o melhor para os nossos filhos, sim ou não? Amém? Quem é pai, quem é mãe sabe o que eu estou dizendo aqui. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E olha o que vai dizer agora no versículo 14. O anjo disse assim para ele, para Zacarias: e tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Meu Deus, que promessa para esse pai, né? Ô pai, tu vai ter muita alegria desse filho aí. Tu vai te alegrar muito. Muitos se converterão por causa do teu filho, pai. Tem uma promessa sobre ele. Quem está entendendo, dá uma glória. Porque ele será grande à vista do Senhor, no versículo 15. E ele não beberá vinho, nem bebida forte. E ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Aqui estava dizendo assim, o anjo estava dizendo assim para Zacarias: Zacarias, consagre o teu filho ao Senhor. Quando ele diz ali, ele não beberá bebida forte, ele está dizendo: faça um voto de nazireu, um voto de nazireado, como tinha Sansão. Amém? Sansão também não bebia bebida forte. O voto de Sansão era um pouco mais rigoroso. Mas quando o anjo aparece para Zacarias, ele disse assim: consagre o teu filho ao Senhor, que ele seja separado para Deus. Quem está me entendendo diz amém. Nós como pais, nós precisamos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Quem está entendendo, dá um glória a Deus essa noite. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes é que não consagramos ao Senhor, não ensinamos esse caminho, não trazemos esse berço, e consagramos às vezes o menino ao futebol. Às vezes consagramos o menino ao Deus Neymar. Às vezes consagramos a menina à moda, consagramos a menina a tantas outras coisas.
Acima de todas as coisas, eu quero que você consagre os teus filhos a Deus. Se eles forem um empresário, glória a Deus. Se eles forem advogados, glória a Deus. Se eles forem engenheiros, glória a Deus. Se eles forem pedreiro, glória a Deus. Se forem açougueiro, glória a Deus. Mas acima de tudo, que eles sejam homens de Deus. Acima de tudo, que eles sejam consagrados ao Senhor. Quem está me entendendo, dá um glória aí, meu irmão. É isso que o anjo estava dizendo para Zacarias: consagre o teu filho ao Senhor. Não estou dizendo que o menino não pode jogar bola. Meu filho joga bola, está em escolinha, minha filha já fez balé, tem nenhum problema. Mas primeiro consagre eles ao Senhor. Esse era o berço de João Batista. Esse era o pai de João Batista. Essa era a mãe de João Batista, que diz que no ventre da mãe o menino já era cheio do Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Versículo 16, falando sobre João Batista: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Dá um glória a Deus. Essa é a história de João Batista. Esse é o berço que João Batista nasceu. Você sabe por que João Batista era cheio do Espírito Santo? Eu vou te responder por que João Batista era cheio do Espírito Santo. Abre lá no versículo 41, capítulo 1, versículo 41, você vai entender a metade por que João Batista era cheio do Espírito Santo. Foi cheia do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Amém? Então nós vemos que João Batista era cheio do Espírito Santo porque sua mãe também era cheia do Espírito Santo. Sim ou não? Amém? E agora eu quero que você acompanhe comigo o versículo 67. A outra parte, porque que João Batista era cheio do Espírito Santo, vai dizer assim: e seu pai, Zacarias, ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. Amém? Você entendeu por que João Batista era cheio do Espírito Santo? Amém? Porque ele tinha uma mãe cheia do Espírito Santo. Você entendeu por que João Batista era cheio do Espírito Santo? Porque ele tinha um pai cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Eu quero contar para vocês um testemunho em meio à história de João Batista, que nessa semana eu fui surpreendido quando cheguei em casa na terça-feira. Lá em casa nasceu no coração do Israel, e a Vivi comprou a ideia e incentivou, motivou ele. Ele disse assim: nós temos que ter o nosso culto aqui em casa. Imagina, o pai faz culto no Guajuviras, o pai faz culto em Sapucaia, o pai faz culto nas células, o pai faz culto em todo lugar. E ele disse: nós temos que ter um culto aqui na nossa casa. E a primeira célula foi há 2 semanas atrás. E quando nós fizemos a primeira célula, gente, Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. Eu chorei muito, eu chorei demais. Eu estava passando por um momento de dificuldade, e Deus falou comigo através daquela célula familiar. Fui renovado naquela célula. E quando foi nessa terça-feira, eles se organizaram, e quando eu cheguei do trabalho, eles já começaram: pai, toma banho, vai lá rapidinho, toma banho e vem para a nossa célula. Eu disse: tá, mas e o café? Não, toma banho e vem para a nossa célula. E aí eu tomei meu banho, e quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto, disposto, né, para fazermos a célula, só nós, eu, a Vivi, a Giovana e o Israel. E a Giovana já pegou o violão, já saiu tocando, e a presença de Deus já veio. Aí daqui a pouco o Israel olhou assim e disse: deixa eu tocar uma também. E ele pegou o violão, tocou um louvor que eu não sabia nem que ele sabia tocar. Ele já tinha treinado com a irmã dele, e a presença de Deus invadiu aquele lugar. E eles ministraram, os dois pregaram. A Vivi ensinou para eles, instruiu eles, e o Israel pregou sobre Daniel capítulo 1, a folha de célula que a gente passou aqui para a igreja. E o Israel, com muita autoridade da parte de Deus, falou
que Daniel ele não quis se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. Falou da fé daquele jovem. E a Giovana pregou sobre Daniel capítulo 2, falando quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. E foi algo tão edificante para nós, tão poderoso para a nossa casa, para a nossa família, e alegrou meu coração como pai. Alegrou tanto que quando eu estava no trabalho, isso já no outro dia, Deus falando comigo sobre a pregação deles, eu disse assim: eu preciso motivar eles a continuar, eu preciso motivar eles a dar continuidade. Gente, não é porque eu sou o pai, a pregação foi linda, foi bênção mesmo. E aí nós tínhamos uma célula na quarta-feira à noite de Sapucaia, a célula Nova História do irmão Márcio e da irmã Marta. E eu liguei para o Márcio assim: Márcio, eu gostaria de convidar 2 pregadores para pregar na célula hoje. E aí o Márcio disse: amém, pastor, tudo certo, pode ser. E aí o Israel pregou e a Giovana pregou naquela célula, e foi bênção de Deus. Esse testemunho, amada igreja, eu quero te dizer nessa noite que nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos motivar e incentivar os nossos filhos a estarem na presença de Deus. Pai, mãe, você é o principal motivador dos teus filhos. Eu tenho prazer de pregar para vocês, igreja. Eu tenho prazer de trazer ensinamento da parte de Deus. O que eu mais quero é que você seja salvo. Você pode dar um glória a Deus? O que eu mais quero é trazer essa palavra e que a gente possa se arrepender e viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas acima de pregar para a igreja, eu preciso entender que o meu primeiro ministério é a minha casa. O que eu mais quero é ver os meus filhos salvos. O que eu mais quero é ver a minha esposa salva. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Eu quero te dizer nesta noite que o ministério de João Batista, ele não começou lá no deserto. O ministério de João Batista começou dentro da sua casa. Eu quero te dizer nessa noite que o meu ministério não começa aqui na igreja. O meu ministério começa dentro da minha casa. Não contei isso para me vangloriar, eu não preciso disso. Eu contei isso para te motivar. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, amém? O nosso ministério não começa na igreja, nosso ministério não começa em lugar nenhum, senão dentro da nossa casa. E essa é a história de João Batista. Agora eu queria que você abrisse no livro de Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3, vai narrar um pouco mais do ministério, da história de João Batista. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar para dentro dessa história, vamos, amém? Vamos fazer uma exegese desse texto. Amém? Ô pastor, o que é exegese do texto? É uma interpretação do texto, amém? Vamos interpretar esse texto, amém? Amém? Exegese é a interpretação, é dissertação, amém? É esclarecer o texto. E vai dizer assim no livro de Lucas, no capítulo 3, no versículo 1: Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da região de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. Por que eu li pausadamente? E veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Porque segundo os escritos bíblicos, segundo os relatos bíblicos, faziam 400 anos que Deus não falava com homens. 400 anos depois, Deus fala com João Batista, para avivar aquele homem, para preparar o caminho para o Salvador chegar. 400 anos Deus em silêncio, sem falar com o homem. E aqui Deus escolhe João Batista, nascido nesse berço sacerdotal, para falar com ele. A palavra de Deus veio até João Batista no deserto. Você pode dar uma glória a Deus essa noite? Versículo 3: E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento
para a remissão dos pecados. Amém? Nós, igreja evangélica, hoje, nós batizamos por causa desse ato de João Batista. Amém? João Batista pregava, a pregação de João Batista era sobre arrependimento. Nós temos uma célula aqui na nossa igreja que se chama Metanoia, a célula do Murilo e da Carol. E a palavra metanoia no grego é arrependimento. Metanoia quer dizer mudança de mente. Era isso que João Batista pregava para aquele povo. Mudem a mente, mudem a forma de pensar. Porque nós só iremos mudar a nossa forma de agir se nós mudarmos a nossa forma de pensar. E o que João queria era que aqueles homens produzissem, gerassem frutos bons, frutos dignos. Mas isso só aconteceria se houvesse uma mudança de mente, um arrependimento. Sabe qual é o nosso problema, igreja? É que nós temos o costume de não pedir perdão para Deus, de não nos arrependermos diante de Deus. Mas o nosso costume é de pedir desculpas para Deus. Desculpa é diferente de perdão. Desculpa é diferente de arrependimento. Desculpa, você diz assim: eu fiquei chateado, me desculpa, eu estou com remorso daquilo que eu fiz. Me desculpa, Deus, mas se eu tiver que fazer de novo, eu vou fazer. Isso é desculpa. E arrependimento não. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. Quando você se arrepende de algo, você diz para Deus: Deus, eu nunca mais quero fazer isso. Quando há arrependimento, há perdão. E era isso que João Batista pregava. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Quando você diz para Deus: Deus, eu não quero mais roubar, você está dizendo assim: eu me arrependo, eu nunca mais quero pegar o alheio, eu nunca mais quero adulterar, eu nunca mais quero olhar pornografia, eu nunca mais quero falar palavrão. Se arrependa. Essa era a pregação de João Batista. Eu nunca mais quero colocar nenhuma bebida de álcool na minha boca. Eu me arrependo de ter usado drogas. Você está dizendo assim: Deus, eu nunca mais quero cometer isso. Me ajuda, Deus. O meu sentimento, a minha vontade é de nunca mais fazer isso, Deus. Só quem está me entendendo dá um glória a Deus. E essa era a pregação de João Batista. Essa era a pregação de João Batista, a pregação de arrependimento. Arrependei-vos, arrependam-se dos seus maus caminhos e sejam batizados. Jesus está vindo, o Salvador está vindo, o Messias está vindo, o Salvador está vindo. Sejam salvos, batizem-se, se arrependam, batizem-se. O batismo, ele tem um significado de quando nós nos arrependemos e nós descemos as águas, nós estamos sepultando o nosso velho homem, a nossa velha natureza. E as águas, elas simbolizam purificação, pureza. E é por isso que batizamos nas águas. E essa pessoa, ela é imergida nas águas. E quando essa pessoa sobe, está dizendo, está nascendo uma nova criatura para viver uma novidade de vida. Você que se batizou, você que se arrependeu, você se batizou para viver uma novidade de vida. As velhas coisas já passaram e eis que tudo se faz novo. Deus tem algo novo para você. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus tem algo novo para você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, irmão. Isso é batismo. Nós precisamos batizar como igreja, mas nós precisamos pregar o arrependimento. Você que ainda não é batizado, nos procure. Nós temos o prazer de te ensinar sobre esse tema. Gerar arrependimento no teu coração. E nós queremos te batizar. Amém? Pastor e eu estamos conversando sobre uma nova turma para batismo aí na nossa igreja. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de crise, nós vamos batizar como João Batista fazia. Você pode dar um glória a Deus? Se você conhece alguém que não é batizado, nos procure. Amém? E essa é a história de João Batista, essa é a pregação de João Batista. Era isso que João Batista veio pregando: o arrependimento para a remissão de pecados. Essa palavra remissão é comprar, é pagar a dívida. Amém? Amém?
que Jesus paga a minha dívida, paga a tua dívida. Ele nos comprou por um preço de sangue. Você pode dar um glória a Deus? Versículo 4: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam os seus caminhos retos. Eu quero que você entenda que essa passagem aqui, que está registrada no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 4, ela foi descrita no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 13 e 5, porque a palavra que o profeta Isaías profetizou se cumpriu em João Batista. A palavra que João Batista profetizou se cumpriu em Jesus. E a palavra que Jesus profetizou sobre a minha vida e a tua vida se cumpre nos dias de hoje. Só quem concorda comigo diz amém. O que Deus falou vai se cumprir na minha e na tua vida, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E aqui a palavra era assim: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça os seus caminhos retos. Todo vale se encherá. Quando fala de vale, está falando de depressão, está falando de lugar profundo, isso é vale. E João está dizendo assim: todo vale, todo que está embaixo, todo que está caído, o Senhor te levanta. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E aí ele vai continuar assim no versículo 5, dizendo assim: e todo o monte e colina serão reduzidos. Ou seja, todo que está alto, todo que está altivo, todo que está soberbo, o Senhor te reduz. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E essa era a mensagem de João Batista, dizendo assim: o que é torto será feito reto, os caminhos acidentados serão aplanados. A vida de um homem de Deus precisa ser uma vida reta. A vida de uma mulher de Deus precisa ser uma vida reta. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Essa era a mensagem de João Batista. Simplicidade, força, mais verdade. Uma verdade que liberta. A nossa vida precisa ser reta. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Versículo 6, ele chama a minha atenção, que diz assim: e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne. Aqui está dizendo que todos verão a salvação de Deus. Aqui não diz que todos serão salvos. Aqui diz que toda a carne verá a salvação de Deus. Só serão salvos aqueles que se arrependerem. Você pode dar uma glória a Deus? Pastor, e quem não se arrepender, só verá a salvação dos salvos. Nós precisamos nos arrepender, igreja. Essa era a mensagem de João Batista. Versículo 7. Então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Já pensaram se o pastor chegasse aqui e dissesse: ó cobras peçonhentas? Já pensaram? João Batista dizia: isso não afastou ninguém, porque era uma palavra que trazia arrependimento. Quando João Batista estava dizendo isso, ele estava dizendo assim: não basta vocês se batizarem. Quando eles vinham para ser batizados por João, João estava dizendo: não basta vocês descer as águas, não basta vir tomar um banho de batismo, raça de víboras. Era isso que ele estava dizendo. Quem foi que vos ensinou acerca da ira vindoura? Quem foi que disse para vocês que o batismo é uma carta para ir para o céu? Não, o batismo é o princípio para ir para o céu. Então o que precisa para ir para o céu? Se batizar e produzir frutos dignos de arrependimento. Não basta se batizar, tem que se batizar e produzir frutos dignos de arrependimento. Versículo 8, João explica isso dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer dentro de vós mesmos: nós temos Abraão por pai, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Vamos entrar para dentro desse versículo. Não digam dentro de vocês que vocês têm Abraão por pai, porque muitos dos que ali estavam, fariseus, publicanos, judeus, eles se diziam: eu sou filho de Abraão, o pai Abraão, o pai Isaac,
Isaac, o pai Jacó, eu sou filho de Abraão. E João Batista disse para eles: não adianta dizer que são filhos de Abraão. Deus pode levantar dessas pedras filhos de Abraão. Deus estava dizendo: não basta dizer que são filhos de Abraão, vocês têm que ter obras de Abraão. A salvação ela é individual, era o que João Batista estava dizendo. Os meus filhos não serão salvos porque eu sou pastor dessa igreja, porque a salvação ela é individual. Os teus filhos não serão salvos porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus. A salvação ela é individual, e era isso que João Batista estava dizendo. Não venham dizer em si mesmos que vocês são filhos de Abraão. Vocês têm que ter frutos dignos de arrependimento. Só quem está entendendo, dá um glória a Deus. Placa não salva ninguém. Nós não vamos ser salvos porque nós somos da comunidade cristã Hebron. Ninguém vai ser salvo porque é da Assembleia de Deus. Ninguém vai ser salvo porque é da Quadrangular. Ninguém vai ser salvo porque é da Adventista, que seja da Universal. Você vai ser salvo porque você produz frutos dignos de arrependimento. Só quem está entendendo dá um glória. Só quem está entendendo diga aleluia. Essa era a mensagem de João Batista. E ele vai dizer assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João Batista estava dizendo assim: o machado está colocado na raiz das árvores. E vem aquele que tem poder, vem aquele que tem autoridade. Está vindo o Salvador, está vindo o Messias. E toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E ele estava falando do inferno, igreja. Esse fogo que João Batista falou era alusão ao inferno, à ira vindoura, porque ele não queria que a humanidade fosse para lá. A pregação de João Batista era: se arrependam, para não experimentarem a ira vindoura, o inferno. O Salvador está aí, ele anunciou o Salvador. Se arrependam, tenham obras de salvos e sejam salvos. Só quem está entendendo dá um glória a Deus essa noite. O machado está posto à raiz, e Jesus vai vir e vai cortar toda árvore que não dá fruto. Igreja, nós passamos 3 semanas ensinando, aprendendo, ensinando sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, para que você possa dar fruto, para que você possa frutificar, para que você possa dar frutos bons, dignos de arrependimento, para que você possa fluir no teu dom, para que você possa fluir no teu ministério. Só quem está entendendo dá um glória a Deus. Diga aleluia. Nós temos muito trabalho pela frente, igreja. Flua, dê frutos para a glória de Deus. Amém? E o povo perguntava-lhe dizendo: então, o que nós faremos? Eles estavam perguntando: o que a gente tem que fazer para ser salvo, João? E João disse para eles assim, versículo 11: ele respondeu e disse-lhes: aquele que tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Olha para quem está do teu lado, diga assim: é tão simples. Eles disseram assim: João, o que nós precisamos fazer para ser salvo? E João disse para eles: aquele que tiver 2 túnicas, reparta e faça o mesmo com o alimento, reparta com quem não tem. Ontem, o pastor colocou no grupo: se você tiver um cobertor, traga para a gente poder entregar para os moradores de rua. Aqui onde você está agora, mentaliza aí, abre o teu guarda-roupa. Quantas túnicas você tem lá? Eu coloquei ontem no grupo: é culto de Santa Ceia, traga alimento, não esqueça de trazer 1 quilo. Eu quero te dizer, meu irmão, que você não imagina que aquele quilo que está sobrando no teu armário, muitas vezes
é o quilo que falta na mesa de alguém. Fizemos um balanço. Em 2 meses nós entregamos mais de 70 cestas básicas. Isso é para você ver o número de pessoas que carecem. E foi só isso que eu pedi para vocês. Traga um cobertor e traga 1 quilo. E era isso que João Batista pregava. Essa era a simplicidade da mensagem de João. E ele vai dizer assim, versículo 12: então vieram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que nós faremos? Os publicanos representavam o povo, o público, amém? O publicano, ele era aquele que era eleito, como se fosse um concurso público, para ser cobrador de impostos naquele lugar. E infelizmente aqueles homens, eles cobravam além do que deviam. Quantos aqui conhecem a história de Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos, e eles pegavam tão pouco a mais, que Zaqueu disse assim, quando Zaqueu se converteu, quando Zaqueu conheceu Jesus, Zaqueu disse assim: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Roubava pouco, né? E esses homens, esses publicanos vieram até João Batista para serem batizados. E eles disseram assim: João Batista, o que faremos? E João Batista disse para eles no versículo 13: não cobreis além daquilo que vos foi designado. João Batista estava dizendo: sejam justos, façam seu serviço, façam seu negócio justo. Você pode dar um glória a Deus? Tem alguns irmãos aqui que amam fazer brick, então são os irmãos do brick, mas todo brick eles querem levar uma vantagem. Isso não é coisa de cristão. Seja justo. Escuta o que eu vou te dizer aqui nessa noite. Se você for fazer qualquer negócio, e se nesse negócio ficar entre você e a pessoa ser lesada, seja você lesado, porque Deus vai te honrar. Esse é o proceder de um cristão. Não logre ninguém, seja justo. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? E também os soldados perguntaram-lhe dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: não pratiqueis violência a nenhum homem, nem acuseis ninguém falsamente, contentai-vos com o vosso salário. Quando fala dos soldados, fala de autoridade, fala de poder, fala daqueles que governavam, aqueles que tinham o domínio. Todos vieram até João, todos. O evangelho ele é para todos. Você pode dar um glória a Deus? O evangelho, Jesus não faz acepção de pessoas. Nós também precisamos pregar para todos uma verdade que liberta a todos. Você pode dar um glória a Deus? Enquanto o povo estava em expectativa e todos os homens meditavam em seus corações sobre João, se ele era o Cristo ou não, João respondeu dizendo a todos: em verdade eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias dos seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só sou uma voz. Mas vem alguém que é muito mais poderoso do que eu. Vem alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias. Eu quero dizer para todos aqueles que aqui estão que esse sentimento precisa estar na nossa vida, amada igreja. Sentimento de humildade, reconhecer que não somos nada e que Jesus é tudo. Eu comecei esse culto falando o que João disse em João 3,30: é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua, disse João Batista. Versículo 17 diz assim: cuja pá está em sua mão, e ele limpará cuidadosamente a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas ele queimará a palha no fogo inextinguível. Mais uma vez, João Batista pregando para eles. João Batista fala de inferno. João Batista diz que Jesus vem com uma pá, com uma ferramenta de separar a palha do trigo. O trigo são os cristãos que se converteram, o trigo são os cristãos que se arrependeram, o trigo são os cristãos que irão para o céu, para a Nova Jerusalém. Você pode dar um glória a Deus? E vai queimar no fogo a palha. E aqui fala mais uma vez de inferno, fazendo alusão ao inferno. Arrependei-vos
porque é chegado o reino de Deus. Você pode dar um glória a Deus essa noite? E muitas outras coisas em sua exortação ele pregava ao povo. Eu já me equivoquei já. Eu não tenho vergonha de reconhecer isso e dizer para vocês que eu já me equivoquei dizendo que João tinha só uma mensagem. Mas fazendo uma exegese do texto, eu entendo que João não tinha só uma mensagem. Esta era a base da mensagem de João. Mas ele ensinava e exortava muitas outras coisas, está descrito no versículo 18. Imagina, igreja, se aqui está descrito o que ele pregava, isso já mexe conosco. Imagina as demais coisas que João Batista pregava. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Vai dizer assim no versículo 19: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta: e há de prender João na prisão. Herodes, ele estava sobre o domínio, sobre o governo daquele lugar, e ele teve medo de João Batista, porque João Batista era um homem que estava se tornando público, era um homem que estava sendo reconhecido, e muita gente ia atrás de João para ser discípulo de João Batista. E Herodes, ele fica com medo de João Batista, e ele resolve prender João Batista. Mas eu quero te dizer que João Batista, qual era o ofício de João Batista? Ele era o que mesmo? Ele era o quê? Profeta. Era isso que ele era, amém? João Batista era profeta, amém? E o profeta, com muita humildade, mas com muita verdade, ele denuncia o pecado. E João Batista denunciou o pecado de Herodes, que havia tomado para si Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista disse para ele: o que tu está fazendo é errado. Ele denunciou o pecado de Herodes, e isso custou a sua vida. João Batista foi preso. Se você continuar examinando as escrituras, ele foi decapitado. Herodes pediu a cabeça dele, amém? Mas eu quero falar para vocês que essa história linda de João Batista leva ele a ser o precursor, aquele que preparou o caminho para o Messias, para o Salvador. E ele teve a honra, o privilégio de batizar Jesus. Não que Jesus precisasse se arrepender, mas Jesus fez isso para dar crédito à ministração de João Batista. Jesus fez isso para me deixar e para te deixar o caminho que nós devemos seguir. Você pode dar uma glória a Deus? Ser cristão é seguir Jesus em todos os aspectos. Eu quero te dizer nessa noite que a mensagem de João Batista era uma mensagem simples, mas muito poderosa. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem de autoajuda. E às vezes nós viemos no culto e ficamos até enfadados com uma mensagem como essa. E nós queremos aquela que diz que você vai vencer, que você vai ter a casa nova, que você vai ter o carro novo, que o pastor te coloca para cima e vamos lá, campeão. E aquela mensagem de autoajuda, aí dentro você vai conseguir. Autoajuda, prática que consiste em fazer uso dos próprios recursos mentais e morais para alcançar objetivos. E tem pessoas que querem ver livros, fazer cursos de autoajuda. E a mensagem de João era uma mensagem de ajuda do alto, que consiste na prática de confiar e depender de Deus. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite. O que nós precisamos é de ajuda do alto, confiar e depender de Deus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem.